gente, que bom que vocês nos acessaram aqui para mais uma aulinha aqui do aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade. Eu sou Viviane, professora de vocês num desses componentes aí da unidade curricular, o indivíduo e o ambiente, né? Já fizemos algumas aulas e hoje a gente vai continuar falando aí. O nosso componente é transformação de matéria e energia. Eu vou recapitular com vocês algumas coisas que a gente já fez e hoje a gente vai fazer um pouquinho de cálculo, tá certo? Então prepare seu material, seu caderninho, para a gente relembrar algumas coisas, algumas habilidades aí da formação geral básica, tá certo? Nós estamos na nossa segunda aula de desenvolvimento 2, e a gente já falou um pouquinho sobre o sismógrafo, não é? A gente fez 2 aulas de introdução falando um pouquinho sobre o sismógrafo, a funcionalidade, fizemos uma prática aqui experimental bem caseira, lembrando que o material aí do professor, o material de indicação, se você está numa escola e se a sua escola tiver laboratório, dá para fazer um experimento de sismógrafo um pouco mais elaborado, tá certo? Tem indicação aí no material. Mas a ideia é que a gente descobriu, então, que uma das funcionalidades do sismógrafo é descobrir, né, lugares aqui do planeta onde tem potencialidade de geotérmica. Geotérmica é aquele calor que tem dentro do nosso planeta, dentro do solo do nosso planeta, né, mais para dentro, e de que alguma forma a gente possa aproveitar aqui este calor para gerar eletricidade. Nós falamos também na aula anterior, né, já no desenvolvimento, sobre como é a estrutura interna do nosso solo. A gente viu que a gente tem uma crosta terrestre, que é uma parte de cerca de 70 quilômetros, né, de 30 a 70 quilômetros a espessura da primeira parte do planeta Terra. Depois a gente mais para baixo tem uma parte de manto, né, e por dentro mesmo tem a parte de núcleo. Então a crosta terrestre, né, fica em cima do manto e por causa do calor aqui dentro, né, nessa região aí, parte desse manto aí, ele é fluido, né? Ele tem essa forma mais fluida. E isso provoca movimentação no que a gente chama de placas tectônicas. E no encontro dessas placas aí, são lugares potenciais, em potencial, para se construir uma usina geotérmica. Porque é a partir daí que o calor pode sair, né, de dentro do nosso planeta, do interior da Terra, até chegar na crosta, chegar mais próximo aqui na superfície. Então a gente viu vídeos aí com o professor Antônio Russo. O professor Antônio Russo também está em outro componente dessa mesma unidade curricular, desse aprofundamento, falando aí sobre as especificidades do solo. E a gente está integrando aqui, tá bom? Então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho aí sobre isso. A gente viu na aula passada também com a entrevista com a professora, a professora Suzy lá, pesquisadora de lá do Rio de Janeiro, né, que trata sobre a geotérmica. Ela falou sobre os problemas de a gente construir uma geotérmica aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente usa a geotérmica, o calor do solo, nas térmicas, né, que a gente tem aqui em zonas termais, como lá eu dei o exemplo lá de Caldas Novas, né, regiões aqui onde a água é quente, águas quentes também. Então é usado aí basicamente para entretenimento, né? Algumas coisas do tipo climatizar ambientes, mas ainda não tem essa a utilização da geotérmica para a produção de eletricidade. E aí também a gente falou que deixou aí para vocês pesquisarem na aula anterior os projetos. A gente não tem, porque a maior dificuldade mesmo é porque o solo o Brasil, ele está numa placa grande, não tem encontros de placas tectônicas, não é mesmo? Então fica mais difícil de você acessar o calor no fundo do solo aqui nosso, né? Então a maior problemática, a maior dificuldade é que ficaria muito caro, né, para a gente tirar esse calor do solo, e também porque o solo não é propenso e precisaria de tecnologias bem avançadas. Mas a professora deixou claro que tem projetos e eu deixei para vocês pesquisarem aí sobre projetos, né, que a gente tem de estudos de criar geotérmicas aqui no Brasil. Então, dando continuidade, o nosso diretor vai colocar na telinha para vocês o nosso slide de apresentação aqui, ó. Então, aula de desenvolvimento 2, tá certo? Nós vamos começar, então, a gente está querendo
Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente está querendo desenvolver essas habilidades da formação geral básica, que está aqui na telinha para os professores identificarem aí. Todos eles estão relacionados à análise, discussão, levantamento de hipóteses de fenômenos naturais. Lembrando que o nosso objeto de estudo, objeto de conhecimento aqui, é tentar aproveitar a energia que vem do solo. Neste caso, a gente está falando especificamente da geotérmica. Nas próximas atividades, na 3, né, a gente vai falar do outro, que é a biomassa. A gente quer pegar a geotérmica para produzir eletricidade, tá certo? E hoje, a aula específica de hoje, a gente vai relembrar alguns conceitos da formação geral básica, verificar matematicamente quanto calor é necessário para aquecer um pouco de água, porque a gente conhece, a gente tem acesso à água, né? E daí, a partir desse pouco de água, a gente pensar, né? Refletir, né? A partir desses cálculos, o quanto de calor o interior do nosso planeta pode oferecer. Tá bom? Então, continuando aí a nossa aula, ó, vimos anteriormente o seguinte, ó, o calor da Terra chega até a superfície, especialmente nas regiões de transição de placas tectônicas. O Brasil não tem. Tá? Este calor pode manter reservatórios de água com temperaturas moderadas, cerca de 80 até 150 graus. Aqui no Brasil é mais ou menos o calor, a água que chega, né? Mas na superfície tem essa temperatura, né? Ou pode chegar a água na forma de vapor. Também a gente falou que a água que a gente pode falar água líquida ou água na forma de vapor, é comum a gente dizer isso, tá bom? E quando este vapor chega à nossa superfície, normalmente ele tem alta pressão. Daqui mais para adiante a gente vai falar um pouquinho sobre esta variável aí de pressão com relação ao vapor. Bom, no caso dos reservatórios a temperaturas moderadas, os reservatórios são essas regiões aí, né, dentro da nossa crosta terrestre, que tem água na forma líquida ou na forma de vapor. Essa região já é chamada de reservatório. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, o calor, eu falei na aula passada e agora chegou a vez da gente definir, o calor é um tipo de energia que passa de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então precisa ter um corpo, né, para carregar esta energia, né? E este corpo aqui que a gente está pensando na geotérmica é a água. Então a água que está lá no fundo, né, abaixo aí na nossa crosta terrestre, né, ela chega à nossa superfície carregando esse calor que está aí dentro, né? Ela flui, né, esse calor, puxa na água, tanto na forma líquida quanto na forma sólida. Então, este calor chega através da água pra gente, tá bom? Essa é a ideia inicial. Bom, a humanidade tem feito uso direto para fins residenciais. Direto é assim, não precisa passar por usina. É só pegar o calor do solo e utilizar, tá certo? Então, tem regiões aqui no Brasil que a gente pega esse calor aí para tomar banho, para aquecer água, essas coisas, né? Já pega direto, canaliza e tudo bem. Tá certo? Tem essas e tem as termais, piscinas e essas coisas de entretenimento que também são usadas diretamente, tá? Bom, ó, também tem usos agrícolas, usos industriais, né? Secagem e entre outras coisas, como é o caso aqui no Brasil. Porque, de novo, lembrando da aula passada, a gente assim, o Brasil não tem ainda, né? Potencialidade assim, não tem ainda térmica, mas pode ter, tá? E no caso do Brasil, é muito mais difícil porque as nossas placas, é uma placa só, né? O Brasil é um solo que está numa placa só, não tem transição de placas tectônicas, então é mais difícil acessar esse calor, é mais difícil essa água, né? Esse vapor chegar com pressão e velocidade suficiente na superfície para a gente gerar eletricidade, tá bom? Mas ela chega, aqui no Brasil tem várias regiões, inclusive tem uma região potencial que vocês podem pesquisar, que chama o aquífero do Guarani. Inclusive lá no Pará, né, tem uns lugares que tem uma água bem quente lá, tá bom? Continuando aqui, ó. Vimos também, ó, zonas termais, que a geotérmica é o calor proveniente do interior da Terra. Ele pode ser armazenado na forma de calor sensível, aquele calor que eu vou explicar daqui a pouco, ou calor latente, né? O calor sensível é o calor que faz um corpo mudar a temperatura, enquanto que o calor latente é um calor, né, uma energia suficiente para um corpo mudar de fase, mudar de estado físico. Eu vou explicar daqui a pouco por meio de um cálculo, tá bom? Este calor é convertido em energia mecânica e posteriormente em eletricidade. Então, de novo aqui na nossa telinha, ó, o que a gente faz? Pega esse calor,
que vem aí do solo e converte, lembrando que a energia ela passa por transformações, não pode ser criada, né? Então pega esse calor do solo, transforma em energia mecânica e depois em eletricidade. Essa é a ideia, né, de usar geotérmicas. Estudaremos isso nas próximas aulas. Essas regiões são conhecidas então por zonas termais e coincidem com áreas ativas de transição entre placas tectônicas. Retoma em um vídeo aí do professor Russo, tem uma animação, né? Na aula passada a gente viu que tem o planetinha e alguns sinais, algumas linhas naquele mapa mostrando onde tem encontros de placas tectônicas. Muitas dessas placas estão na região de mar, né? Mas algumas estão no continente. E aí tem esse desenho. Então, ficou para vocês na aula passada fazer esse mapa, né? Apontando essas regiões, esses países onde tem potencialidade. Veja que tem países que já têm energia geotérmica e tem países que não têm, mas têm potencialidade. Claro que depende do interesse social, né? Do interesse político, social, no caso desses países, dessas nações que querem ou não utilizar, né, as geotérmicas. Beleza? Bom, aí vamos retomar um vídeo que a gente tem aqui de 1 minuto. A professora Suzy, lá do Rio de Janeiro, né, na aula que a gente copiou aí do professor Gilberto, do professor Giba com o professor Fábio, ela fala um pouquinho nesse pedaço aqui sobre, é o mesmo vídeo da aula passada, viu, pessoal? Sobre a potencialidade em outros lugares aqui da América. Vamos ver então o que ela fala pra gente sobre os locais que têm potencialidade de geotérmicas. Por exemplo, no Chile, nós temos aí a cordilheira, né, o encontro de placas a placa sul-americana com a placa pacífica, e ali, nesse encontro de placas, existe muito tectonismo ativo, vulcanismo. Isso tudo está bem próximo à superfície, aonde também acontecem os terremotos, os famosos vulcões, essas coisas. Ali você pode aproveitar. Então, ali no Chile, no Peru, existem muito aproveitamento de energia geotérmica, isso falando de América do Sul. Já na Europa, por exemplo, a Itália é bem clássica, né, e pioneira no estudo de geotermia mundial, até porque está ali numa zona muito, muito ativa. Então, existem o aproveitamento bastante para abastecimento, inclusive de cidades, né? Não dá para abastecer São Paulo com a eólica, mas existem alguns municípios na Itália que são abastecidos por energia unicamente geotérmica. Como a gente viu, alguns países aqui no mundo, né, já tem esse aproveitamento de energia geotérmica para eletricidade. No Brasil, a gente tem bastante matrizes. É uma possibilidade, mas por enquanto a gente tem bastante alternativa, né? Nós temos as termoelétricas, nós temos as hidrelétricas, temos também eólicas e tudo mais, né? Então, ainda não é de interesse brasileiro. Mas, enquanto que em outros países, pela dificuldade, inclusive, de ter outros tipos, outras possibilidades, né, de produção de eletricidade, talvez, então, a geotérmica é uma possibilidade, uma alternativa que é abundante, é fácil, né, mais fácil do que aqui no Brasil, por exemplo, para produzir eletricidade. Tá certo? Então, continue os estudos de vocês. No final desse material, tem mais link para vocês consultarem outros países. Por exemplo, a Islândia, ela abastece muito lá, a região é um país muito pequeno, que a geotérmica é muito utilizada, é uma matriz importante lá na produção de eletricidade. Tá bom? Continuando aqui, olho na nossa telinha, ó. Vamos falar um pouquinho, fazer um pouquinho de cálculo aqui. Vamos lembrar uma coisa, ó. Eu falei para vocês sobre o calor, ó, se vocês quiserem anotar, isso é uma coisa importante de se escrever, ó. O calor é a energia que transita de uma certa massa, ó, é importante, tá? De um certo corpo, e quando a gente chama de massa, corpo, eu tô falando de sólidos, líquidos ou gasoso, tá bom? Um corpo que tem átomo. Ele passa de um corpo sempre com maior temperatura para um de menor temperatura, é sempre assim, nesse sentido, tá? Então, quem tá com maior temperatura passa
energia, passa calor para quem está com menor. Se por acaso esses dois corpos estão com a mesma temperatura, não tem passagem nenhuma, tá? Então, se eu tô aqui na minha pele, por exemplo, tá 36 graus e alguém põe a mão aqui, também é 36 graus, não dá para saber, não dá para perceber esse trânsito. Então, primeiro momento, tem que ter dois corpos com temperaturas diferentes, em contato ou próximos. E quem tem mais temperatura, maior energia, né, demonstrado pelo aumento na temperatura, passa energia, passa calor para quem tem menos. Até quando? Para sempre isso não, até os dois ficarem com a mesma temperatura, tá bom? Quando os dois estiverem na mesma temperatura, esses dois corpos aí param de trocar energia, param de trocar calor. Voltando para nossa telinha, ó, tá aí. O calor, esse calor, ele pode ser apresentado para a gente de duas maneiras, né? Essa quantidade de calor que vai trocando aí pode ser suficiente para você apenas variar a temperatura de um corpo. Então, eu esquento uma coisa até a temperatura do outro corpo sofrer uma variação, ou então você pode dar calor o suficiente para este corpo mudar de fase, mudar de estado físico. Esse calor é chamado de latente, enquanto que o outro é chamado de sensível. Então, o calor sensível provoca mudança na temperatura apenas, por isso é sensível, né? É só fazer um corpo ficar um pouquinho mais quente, né? É só isso. E o outro calor, né, essa quantidade de calor aí que você põe, ela pode fazer o outro corpo, inclusive, mudar de estado físico. Virar, por exemplo, vapor, né, virar líquido, dependendo de qual é o estado inicial que a gente está encostando dois corpos aí, tá bom? Matematicamente, a gente consegue escrever isso. Olha lá, ó. Matematicamente, podemos apresentar essa definição como, ó, o calor sensível vai ser, eu vou chamar de quê? De quantidade de calor, tá? Quantidade de calor sensível vai fazer o quê? Pegar uma massa de um certo corpo, este C é um número fixo, tabelado, e depende do tipo de corpo, tá? Então, se você quer fazer, mudar a temperatura de uma substância, que é a água, você vai ter que oferecer uma quantidade de calor. Agora, se você quer aquecer um pedaço de metal, é outro tipo, não precisa de tanto calor. Então, a quantidade de calor que você oferece para um corpo mudar de temperatura, né, calor sensível, depende do tipo de corpo também. Tá certo? Depende do tipo de material e da substância. Quem vai dizer quem é este material é este número C aí, tabelado. Ele é chamado de calor específico, tá bom? E aí volta aqui na nossa telinha, onde ΔT vai ser a temperatura. Então, como eu leio isso aqui, ó? Calor sensível é a quantidade de calor necessária para que a massa de um certo corpo sofre uma variação na temperatura. Pode aumentar a temperatura aí de 3 a 4. Por exemplo, de 5 a 6, de 20 para 50 e assim vai. Então, se você quer pegar um corpo e aquecer, né, trocando em miúdos, para aquecer um corpo, você vai depender da quantidade de matéria, porque para aquecer 1 litro de água é uma coisa, para aquecer 2 litros você precisa de mais calor. Né? Vai depender do tipo de substância que você está oferecendo calor e vai depender também do quanto de temperatura que você quer que varie. Se você quer que esquente muito, tem que dar mais calor, né? É isso que a gente consegue ler aqui matematicamente, tá bom? E a outra expressão significa, o que é o calor latente, ó? É a quantidade de calor necessária para que certa massa de um corpo aí, que eu não sei quem sofre uma mudança de estado físico. Repare que aqui não fala nada de temperatura na fórmula, enquanto aqui fala. É porque o sensível muda a temperatura e o latente não vai mexer com a temperatura, vai mexer com o estado físico. Gente, ó, o gelo a 0 graus Celsius e a água líquida a 0 graus Celsius, ele não tem variação. Então, quando um corpo está mudando de fase, né, mudando de estado físico, a temperatura permanece constante, você não mexe na temperatura. Por isso não aparece na fórmula essa expressão, tá? Então, você vai pegar 1 litro de gelo, de água sólida, e vai transformar em água líquida. Então, você vai pegar este gelo, suponhamos que esteja a 0 graus Celsius, e vai transformar em água. Então, enquanto este gelo a 0 graus Celsius não transformar totalmente em água líquida a 0 graus Celsius,
não tem mudança de temperatura. Portanto, chama-se calor latente. Latente quer dizer mais forte, tá bom? Então, voltando aqui para nossa tela, deixa eu apagar. Isso aqui é uma coisa que provavelmente vocês já viram, né? Então, só para a gente retomar, o que significa a quantidade de calor necessário, tanto para variar a temperatura será sensível, para mudar de fase, de estado físico, vai chamar latente. M vai ser a massa, a quantidade de matéria desse corpo. O C é o tipo de material, a gente vai chamar calor específico. Específico da substância, específico do material. Cada material tem um, tá? E calor latente também, cada material, cada substância precisa de um calor diferente. Ó, outra coisa que vocês podem escrever aí, ó. Vamos fazer um cálculo, eu vou fazer esse cálculo aqui com vocês. Vamos fazer um cálculo simples de ferver 1 litro de água, inicialmente a temperatura ambiente. É um exemplo que eu estou dando aqui. Veja que eu coloquei assim, ó, para pensarmos o quão quente é o interior da Terra. Tá bom? Estamos pensando nisso. Então, vamos pensar num pouquinho de água só. 1 litro de água, que é o que a gente tem em casa. A gente já tem essa experiência. Nós vamos falar de 1 litro só de água e ver quanto calor é oferecido. Enquanto que o planeta, por exemplo, ele pode ferver, né? Pegar a água líquida ali do solo, toneladas de água, né? Lembrando que quanto mais água, mais calor oferece. Tá bom? Volta aqui para a telinha, vamos ver a nossa problematização. Ó. Olha a pergunta, quanto de calor é necessário ser fornecido para que 1000 gramas ou 1 quilo, né, ou 1 litro de água saia da temperatura de 20 graus Celsius e ferva completamente? Ferver significa tornar-se vapor, então tem uma mudança de fase, tá bom? Lembrando que a água, ela ferve, né, só quando ela chegar nos 100 graus Celsius, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer alguns processos, ó. A gente tem que pegar a água que está a 20 graus, eu coloquei aí, né? Esse desenho, peguei do PowerPoint. E vou pegar, ó, este 1 litro de água e tentar levar a temperatura para 100 graus. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer um calor aí, tem que esquentar. Esse calor é chamado de sensível, porque ele só vai pegar a temperatura que era 20 e aumentar para 100. Dá para fazer esse cálculo. A gente faz usando essa formulinha. Pega a massa, 1 quilo, multiplica pelo calor específico, que eu já vou dizer, e multiplica pelo quanto vai variar a temperatura. Nesse caso é 80. Depois que a água chegar na fase líquida, né, a 100 graus Celsius, ela começa a ferver. Então, enquanto ela está fervendo, transformando de líquido para gás, né, para vapor, ela permanece a temperatura. Ó. Aqui é no caso líquido e aqui é no caso sólido. Então, ambos estão sólido não, desculpa, vapor, né? Ambos aqui estão sofrendo uma transformação aí e a temperatura permanece. Então, aqui a gente calcula usando essa fórmula aqui. Eu gosto de chamar de Q macete, os professores de física falam isso, né? E esse aqui eu vou chamar de Q mole, só para decorar. Q macete, tá certo? Massa, calor específico e temperatura. Enquanto aqui eu vou chamar de Q mole, só para a gente fazer uma colinha aí para lembrar, beleza? Então vamos só lembrar outra coisa, ó, para vocês tirarem um print aqui. Ó, essas duas coisas são importantes, vocês coloquem aí no seu caderninho, ó. Quando a água está líquida, para cada grama, cada 1 grama, né, cada grama de água vai precisar de 1 caloria para sofrer 1 grau de mutação, de mudança na temperatura. Isso é o calor específico da água. Então, quer dizer, a água precisa, né? Cada grama da água precisa de 1 caloria para variar 1 grau, tá certo? É isso que significa. Então, o Czinho da água é 1. No caso, por exemplo, do ferro, o C do ferro é 0,11. Significa que o ferro precisa só de 0,11 calorias, né, 1 grama de ferro, para variar 1 grau. Note que quando você esquenta o metal, é rapidinho, né? Não demora muito para você aquecer, mudar a temperatura de um metal. Então, este calor específico está associado a isso. O quanto de calor, né, cada grama de substância precisa para poder mudar 1 grau. E aí, se você dobrar a quantidade de matéria, você dobra a quantidade de calor e assim vai. Se você dobrar a quantidade de variação na temperatura, você também tem que dobrar a quantidade de calor. Esta é a ideia, tá bom?
Enquanto que, olha lá na tela, quando a água já está sofrendo uma ebulição, vaporização, quando ela está mudando de estado, cada grama precisa de 540 calorias. Veja que aqui não aparece o grau Celsius, pessoal, ó. Por quê? Porque aqui não tem variação de temperatura. Então, ó, duas coisas. De novo, só relembrando. O calor específico, esse aqui é o calor específico, representa a quantidade de calor para que 1 grama varie 1 grau Celsius. Enquanto que o calor latente, né, o L, o calor latente, significa quanta de caloria cada grama de substância precisa para mudar de fase, aí, mudar de estado físico. No caso da água, veja quanto precisa de muito mais calor, né? Para mudar de temperatura, precisa só de 1 grau. Enquanto que para mudar de estado físico, precisa de 540 calorias. Por isso o calor sensível é chamado de sensível, né? Não precisa muito, mas enquanto que o calor latente precisa de muito mais. Tá bom? Então, voltando para os nossos cálculos, ó, basta substituir na fórmula, né? Quanto de calor que eu preciso para pegar água, 1 litro de água, e mudar de 20 para 100 graus? Eu faço essa continha, ó. Pega a massa, que é 1000 gramas, multiplica pelo calor sensível, que é 1, e multiplica pelo quanto vai variar. E aqui, depois que ela chegou nos 100 graus, eu quero que ela ferva, né? Aqui ela está líquida, aqui ela vai virar vapor. Então, quando ela chega nos 100 graus, eu quero que ela ferva. Então, eu vou pegar a mesma massa e multiplicar por 540, que é a quantidade de calor para ferver. Tá certo? Resolvendo essa continha, nós vamos chegar lá no 80.000 calorias. Lembrando que 80.000, a palavra 1000 significa quilo, né? Então, ó, para pegar a água, 1 litro só de água e ferver, você vai precisar de 620 quilocalorias. E eu quero que você reflita, pessoal, ó, 1 litro de água fervendo é muito quente? O que vocês acham? Se você encostar na pele, o que acontece? 1 litro, tá certo? Você consegue pôr o pé dentro de 1 litro de água fervendo? Tá? Vamos pensar aqui, ó, o Tom, que tá aqui no nosso câmera que assistindo a nossa aula, acompanhando, falou, não, você tá doido, né? Vai sair toda a pele. Então, imagina agora se você pegar essa quantidade de água e aumentar para 1 tonelada. Será que precisa de muito calor para ferver 1 tonelada de água? Faça esse cálculo. Faça o mesmo cálculo, igual eu. A única diferença que você vai fazer, ó, é trocar o 1000 aqui por 1 tonelada ou 1 milhão de grama. Tá bom? Faz esse cálculo e reflita quanto de calor tem no interior do solo, se ele pode ou não fazer turbinas girarem, né? Esse calor vai ferver a água de tal forma que esse vapor chega à superfície com alta velocidade e pressão, fazendo turbinas girarem. Tá certo? Pense nisso. Agora é com vocês, pessoal. Acabando aqui a nossa aula, vou deixar aqui para vocês essa proposta, ó. Eu quero que vocês tentem refazer esse cálculo para uma quantidade de água muito superior. Vai pegar 1 tonelada de água e vai fazer aquele cálculo todo, tá? A partir deste cálculo, reflita então sobre a potencialidade de calor presente no interior do planeta. Veja, quero que você pense só, né? Comparando com 1 litro de água, tá certo? Continuando ali, ó, mais uma tarefinha para vocês. Pesquise, então, que outros lugares do mundo há usinas geotérmicas. A nossa entrevistada aí da aula do professor Giba já disse pra gente, né? Ela deu alguns exemplos dos lugares aí no mundo onde tem essas usinas, né? Geralmente as usinas estão, né? Podem ser colocadas em lugares onde tem transição de placas tectônicas, tá bom? Nem todos os países que têm potencialidade têm essas geotérmicas. Pense nisso. Porque, por exemplo, que alguns países, embora tenha terremoto, embora tenha movimento de placas tectônicas, tem alto potencial geotérmico, não tem ainda usina produzindo eletricidade. A dica que eu vou dar é porque tem interesses, né? Depende da nação, tem interesses políticos, tem que ver se essa nação já tem outras coisas mais fáceis para produzir, tá certo?
pense nisso e leia os artigos que eu vou deixar para vocês. Ó, continuando, vide referências nesse material. Aqui no final, ó, nós temos todas essas referências para vocês falarem, saberem um pouquinho sobre isso. Aqui tem aulas ainda com o professor Giba e o professor Fábio, falando mais sobre temperatura, sobre calor específico, mais alguns exercícios desses. Deixando para vocês aqui o nosso mural, lembrando que a gente fez alguns exercícios sobre a formação geral básica e a partir da próxima aula nós vamos falar da geotérmica, da usina, tá bom? Nós vamos falar especificamente dela. Tá? E aí vocês vão avaliar nossa aula agora, estou ficando por aqui e a gente vai voltar aí com as aulas de desenvolvimento 3 e desenvolvimento 4, falando das geotérmicas, do funcionamento das usinas, turbinas e princípios físicos ainda. Tem muita coisa interessante, então não deixe de nos assistir. Um beijo, pessoal, e até a próxima.